bem-vindos ao podcast Espatanal. Olá, bem-vindos outra vez. Um agradecimento. Um agradecimento a quem viu o outro e deu as dicas. Exatamente. Algum feedback. Exatamente. Quando começamos a falar, às vezes disparamos em várias direções. Exatamente. E torna-se algo caótico de tudo. Super caótico e não, pronto. E o tema principal deste vai ser gaming, jogos. Yeah. Coisas com consolas e botões que nós carregamos. Então, Joana, eu sou o Jules, esta é a Joana já agora. Oi. E vamos falar de gaming. Joana, que memórias tens de gaming? Conta-me lá. As minhas memórias que tenho de gaming são mais de ser amiga de pessoas para poder jogar. Eras daquelas escravas, não é? Que ia à casa dos amigos. Só para poder jogar. E se infiltrava e comia os biscoitos do armário. Não, eu era mais tipo, vai lá tu buscar os biscoitos que eu fico aqui a jogar. Eu tomo conta da consola, fico só aqui a jogar um bocadinho. Ok, então qual foi a primeira consola que tu te lembras de ver, não é? Bom, a primeira consola que eu lembro todas foi aquelas amigas das mães que se tornam tias. Uhum. Uma delas era a minha tia Fernanda, que tinha um filho que tinha uma NES. Sim. A primeira de todas. E depois comprou também uma daquelas da praça. Sim. Que tu depois comprar tipo 300 jogos num cartucho. Que eram as Family Game, não é? Que eram um clone da Nintendo japonesa, da NES, que nós chamamos NES. Ou seja, em Portugal chamávamos Nintendo apenas. Sim. Depois saiu a Super Nintendo e então um dizia ao outro: eu tenho uma Nintendo, eu também tenho uma Nintendo. Mas nunca eram a mesma Nintendo. Ou com mais frequência era a NES do que a Super NES, porque eu não sei. A Super NES acabou por não ser... Pelo menos nunca conheci tantos amigos a terem uma Super NES como tiveram a primeira, não é? Sim. A NES. Depois também havia aquela nota estúpida da minha... A minha avó é cega, a minha Nintendo. A minha mãe é que dizia, quando eu dizia: oh mãe, compra-me esta, é uma Nintendo. Eu é que não entendo! Depois quando chegou à fase da Mega Drive: oh mãe, compra-me a Sega. Eu é que estou cega, de aturar! Havia sempre essa... Eu dizia: obrigado companhias por terem nomes tão propícios às mães mandarem diretas aos filhos. Famílias de nerds sofrem. Esta é dedicada à minha irmã. Mas pronto, eu lembro-me de ir para a casa do filho dela, do João. Para a casa dela, para a casa do João. Jogar a NES. A Family Game ou NES? Ele tinha as duas. Tinha uma Family Game, para quem não conhece, são aquelas da feira, não é? Que tinha cartuchos com não sei quantos mil jogos. Que eram quase todos clones ou níveis alternativos. Sim. Mas é giro que na altura não dávamos por isso. Não, era um jogo, pá. Tínhamos botões para carregar e havia bonequinhos no ecrã. Exatamente. Não é? Estava a andar e pronto. E lembro-me de passar horas, estupidamente, em vez de ter mais tempo no Super Mario, que foi o que saiu na altura, passava mais horas no Duck Hunt. Uhum. Cheguei tipo ao nível 300 do Duck Hunt. Estive até de madrugada a matar pássaros. Patos. Eram patos. Eram patos, é isso, a matar patos enquanto... O nome, Duck Hunt. Sim, desculpa, tchau. E tinhas um cão que aparecia, que recolhia e fazia... Sim, e depois fazia assim um riso bem estúpido. Mas tu não acertava. Pronto. Lembro-me de ter chegado ao nível 300, tipo, grande loucura. Lembro-me de um Batman e... E o Mario? O Mario irritava-me. Pois. Porque avançava até um certo ponto e depois morria. Na altura era um evento ter uma consola, tinha um amigo, o João Manassas, shit fan, ele... E havia outro que era o Tiago, e havia o Alexandre, que era um dos meus amigos mais próximos também da escola primária. Nós estávamos em Algés e o Alexandre era o tipo dos computadores. Ele tinha, se calhar, foi a primeira vez que eu vi jogos como o Prehistoric, o Prince of Persia, esse assim. Eu dei cabo da tecla de Space por causa do Prehistoric. Exatamente, eram bastante irritantes. O California Games também, eu ia lá à casa do Alexandre jogar. E então o João Shit Fan, e não é Shit Fan, como muitos são capazes de perceber, o nome é de origem angolana. O João tinha a NES, foi dos primeiros que eu ia à casa, mas não ia lá para roubar biscoitos como tu. Eu ia lá porque aquilo era fascinante. É a primeira vez que vi uma coisinha que era uma caixa, não é? Com aquele aspecto de eletrodoméstico. Sim. Tinha uma tampinha onde metias o cartucho e os computadores era aquela coisa muito estranha, que tinhas que entrar no DOS e escrever 1001 comandos. Sim, C2 pontos. Era outro que era a 2 pontos. Eu sei lá.
Eu acho que era se calhar era. E escrevias CD jogos e essas coisas, e aquilo listava-te os jogos. Faz disquetes que tinham muitos de jogos, sim. E entretanto a NES não, era mais simples, era um cartucho que tinha ali o bonequinho desenhado. Se lembras das capas dos jogos da NES, aquilo nada equivalia ao jogo, a não ser os da Nintendo. Os que eram publicados pela Nintendo, os gajos não mentiam a ninguém. Sim, é tipo, está aqui esta pixel art do Mario, está aqui esta pixel art do Metroid, do Kirby, o jogo tem este aspecto. Mas todas as outras companhias iam buscar altos ilustradores para cinema. Faz-me aí um cartaz tipo Star Wars. Até me engasguei. Faz-me aí uma coisa galáctica com um homem musculado, com um mullet e com uma metralhadora e a matar dinossauros, e isto depois vai ser o Space Invaders, uma treta assim. Ou o Mega Man, que é conhecido por ter das piores capas sempre dos jogos, que se olhares para a capa do jogo, tipo, não tem nada a ver com o jogo em si. E o boneco de um fofo do Mega Man? Eu adoro, era muito hardcore, ainda hoje é dos jogos mais difíceis, não é? Sim. Mas chegaram-me a emprestar esse e eu tipo, depois escrevi a minha mãe, né? Comprou uma Nintendo, fomos ao Recio, havia lá uma loja que tinha vários jogos. Era tu gira essa loja. E de jogos e brinquedos. Era lá que acontecia, não havia esta cena dos hipermercados. Nada. A mãe vai comprar couves e eu vou ali ver os jogos da PlayStation, não é? Haviam mesmo lojas só de brinquedos e eu consegui, não sei como, convencer a minha mãe a comprar-me uma NES, que era para poder trocar de jogos com os meus amigos. E então era um evento, tu tinhas compravas, o senhor registava-te como comprador da Nintendo, dava-te um papel, que eu ainda lá tenho esse papel religiosamente guardado, a dizer que tinhas comprado uma NES, uma Nintendo, não é? Eu acho que não tenho. E os próprios jogos também vinham cheios Sim, eu lembro que os do Game Boy vinham. Com aqueles manuais gigantescos, alguns. O selo dourado. O selo dourado, era uma coisa, pronto. Realmente tu davas o que é equivalente hoje aos 60 euros para comprar um cartucho daqueles, não é? Sim. E hoje a verdade é que tipo, para o colecionador mais fanático, tu tens jogos que, ainda preservados dentro do plástico, são capazes de ir para os 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Numa pessoa a trabalhar. Acho que a primeira edição do jogo do Super Mario Bros, que é tipo, vinha com todas as consolas, não é? Sim. Mas se estiver dentro da caixa e se for a edição japonesa, aquilo vale balúrdios. Jesus Christ. Mas pronto, depois lembro-me de estar sempre a jogar a NES em casa dele. Mas uma rapariga que era da minha turma, com quem eu me dava mais ou menos, teve uma Super Nintendo. E aí eu passava a vida a cravar-me para ir à casa dela. Infelizmente não dava muito. E que jogos é que ela tinha na Super Nintendo, lembras-te? Não me lembro muito, porque ela ganhou aquilo num concurso qualquer. E então os jogos que ela tinha, o que eu jogava mais era aquele do Mario e do Yoshi. O Super Mario World. Sim, lembro-me desse, não é? Da Super Nintendo lembro-me mais desse. E depois há um Interregno, em que eu lembro-me de... Os meus pais foram ao falecido Pão de Açúcar, em Almada. Sugar Pan. Ao Sugar Pan. E quando voltam, tipo, Joana, anda a ajudar com as compras, e eu, as birras habitual de uma miúda, não, anda lá. E quando eu chego onde o Chaco está lá, uma mega caixa gigante de um Game Boy. E lembras-te como é que era aquela caixa do Game Boy? Era cinzenta. De lado. Tinha um Game Boy atrás. Tinha um Game Boy no centro e umas mãos a jogar, não é? Exatamente. E essas mãos eram assim todas cibernéticas, não é? Exatamente. E tinham uns traços por trás. Tipo mesmo há anos 90. Tipo, uou, neon. Eu lembro-me de mostrar essa caixa a um colega meu, mas para mostrar como se fosse uma edição espetacular, ainda mais valiosa. Sim. Eu lembro-me de fazer um baixo relevo à volta desses dedos e do Game Boy. Agarrei, não sei se foi numa caneta que não escrevia já. Sim. E fiz o baixo relevo, contornei, fiz um tracing. Eras o mais fixe da escola. E então tinha uma caixa de Game Boy que mais ninguém tinha. Mas era tudo mentira, porque fui eu que fiz a cena. Mas realmente a minha vinha com... Pronto, tive a NES e depois o Game Boy foi realmente... Já não sei como é que eu adquiri o meu Game Boy, mas também devo ter ouvido da minha mãe dizer que não entendia, mas só tinha 2 jogos e acabei por nunca comprar mais jogos. Não, eu tive sorte de verdade. O meu trazia o Tetris e tive azar na parte em que a minha mãe é viciada em Tetris e basicamente estava sempre a jogar. Eu lembro-me de nós estarmos à espera do autocarro, eu mega birra,
típica de uma miúda, e ela, porque ela estava na paragem a jogar Tetris, não me dava mesmo o Game Boy por nada, tinham comprado o Game Boy a mim para ela jogar Tetris. Mas era ela que comprava as pilhas, ao mesmo. Exatamente. Não eras tu que estavas a comprar pilhas da tua mesada para ela jogar Tetris. Não, era ela que comprava as pilhas. E eu lembro-me de ter visto o final do Tetris, porque ela chegou lá, que era um foguetão a sair. Havia um final no Tetris? Havia um final do Tetris, era um foguetão a sair com aquela música de início. A música russa. A música russa. Então era um Sputnik qualquer que ia para o espaço. Exatamente. Que propaganda russa, pá. Mas eu lembro-me desse final, foi mesmo... Uau! Depois, lembro-me de ter juntado dinheiro e comprei o Super Mario Land 2. E pronto, e falaste dos únicos jogos que eu tinha no meu Game Boy. Mas eram oferecidos, vinham parte do package, não é? Eu comprei e vinham os dois. Space Invaders. Tinhas o Space Invaders para Game Boy? Acho que era Space Invaders que eles chamavam. Ok. Tive o dos Simpsons. O Bart's Nightmare? Não sei, tinha a cantina, era só o Bart a jogar. É capaz de ser o Bart Nightmares. Aquele quando perdia vidas de Eat My Shorts. Eat My Shorts. Eu por acaso, tipo, havia um amigo meu que tinha um Game Boy e os pais deram-lhe quase todos os jogos para Game Boy que havia, possíveis e imaginários. E foi lá que eu vi a maioria dos jogos. Mas posso dizer que entre a versão consola e a versão Game Boy daqueles jogos, a única cena era a portabilidade. Podias levar aquilo para todo lado. Sim. Porque acho que eu lembro-me de cravar o Mortal Kombat. Esse não digo. E tinhas 3 ou 4 lutadores, não tinhas mais nada. O jogo era mesmo bare bones. Era tipo, vamos fazer... agarrar neste jogo de arcade que é mega complexo para as arcades da altura, não é? Sim. E que nas versões consolas já tinha sido muito cortado, não é? A nível de gráficos e resolução e não sei o quê. Ainda vamos tentar encaixar isto num cartucho de Game Boy. Sim. Também lembro do Kirby, que foi aí que eu fiquei com a o Kirby do Game Boy acho que não está mal. Super fofo. Acho que esse não está mal. Foi a minha pancada com os furas. Super fofo o jogo mesmo, bué querido. E depois o que é que eu tive mais? Tive o primeiro Super Mario. O Land. Sim. Também que era aquele das pirâmides, tinhas umas pirâmides. Exatamente, também não foi muito longe porque não gravava. E eu esquece. E eles nesse jogo eles tiveram o dilema na Nintendo de tentar fazer um design para os ícones, porque tu te lembras no Mario da Nintendo, da NES, tu tinhas os cogumelos e as caixas que às vezes variava a cor das próprias caixas. Sim. Tanto que há uma versão. Quando estás no esgoto, elas são azuis. E há uma versão do Super Mario 2 que não é a versão que nós conhecemos no Ocidente. Sim. Em que eles lançaram o Super Mario 2 no Japão e quando o fulano da Nintendo of America pegou naquilo disse isto é super difícil. Nós americanos e europeus burros nunca conseguiremos jogar isto. O jogo era frustrante como tudo. E havia caixas onde tu tinhas cogumelos que basicamente eram cogumelos envenenados e te matavam. Mas isso depois tu voltas a ter isso noutros jogos. És capaz jogos. de ter mais à frente no Mario. E então eles refizeram, agarraram no Doki Doki Panic, que tinha sido um jogo em que podias escolher várias personagens e tinha uma temática do Médio Oriente. Sim. E refizeram o jogo com o Mario, com o Luigi, com a Peach e com o Toad. Sim. E onde podias escolher os personagens, não é? Sim. No Game Boy, nessa altura, quando foi lançado o Mario Land 1, eles como não tinham a cor do ecrã para mostrar que tipo de cogumelo é que era, ou se era a planta, tiveram que mudar graficamente muitos ícones. Ok. Então, acho que tens corações em vez de cogumelos. Já não me lembro também, mas eu penso que eles a nível visual mudaram certas cenas. E pronto, depois foi o Game Boy, houve uma paragem, nunca peguei... Durante muitos anos nunca peguei nada da Sega. Nada. E depois houve a felicidade de ter... Depois, passado muitos anos, alguém comprou a Sega Saturn. Pois, então tu passaste à frente da fase dos 16 bits. Passei, basicamente. E eu há bocado estava a fazer a questão realmente do... Porque é que as pessoas não compraram tanto a Super Nintendo como compraram a primeira Nintendo, a NES, não é? E eu penso que foi porque cá a própria Sega com a Mega Drive teve muito mais força. Sim. Porque de repente havia todo aquele impulso mais edgy
adolescente, pelo menos das pessoas da nossa idade, não é? Que o Edgy era gostar de um ouriço que andava rápido. Não, mas tinhas alguns jogos mais violentos e mais teens. Eu nunca joguei. Eu lembro de jogar Mega Drive só quando íamos ao centro comercial da Amora. Eu ia para dentro da loja de brinquedos, mais uma vez as lojas de brinquedos, e ia para lá jogar as demos. Yeah. Foi a única vez que eu peguei numa Mega Drive. Pois, tinha aquele comandozinho curvo e não sei o quê. Sim. Epá, a Mega Drive foi a segunda consola que eu tive, mas quase toda a gente estava a migrar para lá. Havia aquela cena toda da malta do FIFA, dos jogos da EA, e eu acabei por, tipo, comprei uma Mega Drive, acho que já ia na versão Mega Drive 2, que foi quando aquilo baixou imenso de preço. E trazia um cartucho com o Shinobi, com o Sonic. O que é que ele trazia? Trazia um jogo estúpido de futebol que vias de cima, vias umas cabeças e uns ombros a correr e uns pezinhos. Opa, que máximo. Visualmente, o que mais me seduziu ali foi, sei lá, o próprio Sonic e se calhar os jogos como o Mortal Kombat, porque. Sim. Acho que coincide com a altura do filme do Mortal Kombat, saiu mais ou menos nessa altura, e era aquela coisa que te fazia mais adulto, dizer que jogas jogos com sangue e homens nus a suar e esse tipo de coisas. E serem espetados no teto. E as fatalities, foi um conceito novo, não é? Sim. Mas sim, eu saltei. O Sega Saturn joguei muito pouco, também era um amigo meu que tinha. Lembro, tenho poucas memórias da Sega Saturn. E depois acabaram-se os amigos com consolas. Não, estou brincando. Depois foi aquela coisa de decidir mesmo de vou ter uma consola para lá do Game Boy, porque o Game Boy já nem sequer funcionava. Foi a Nintendo 64. Foi aí que eu decidi juntar uns trocos e comprei. Eu e mais amigos meus, incluindo o Ricardo Neves, que é um grande amigo meu, comprámos a nossa N64. Compraram uma 64 a meios? Não, ele tinha a dele e eu tinha a minha. Ah, ok. Se não tinham que tipo. Era tipo um filho. Semana sim, semana não. Cada um tinha a sua, mas era tipo a partilha de já jogaste. Eu lembro, ele tinha o Banjo-Kazooie e depois emprestou-me, eu adorei o Banjo-Kazooie. Eu lembro-me do GoldenEye, o que a gente se rebolava a rir. Sim, e eu vou saltar uma geração atrás, vou voltar à Mega Drive. Tu nunca tiveste a Super Nintendo, né? Jogaste em casa dos colegas, passaste do Game Boy diretamente para uma consola de 64 bits. E no caso da Mega Drive, tipo, tinhas todos aqueles apetrechos que os gajos estavam a lutar, não é? Para, à medida que os anos 90 decorriam, a Mega Drive continuava a vender, mas começou a estagnar, não é? Sim. E então a Sega ficou ínfama ou famosa por criar consolas que pareciam monstros de Frankenstein. Porque eu lembro-me de chegar, na altura o Continente já começou a vender cartuchos de Mega Drive, e eu lembro-me de ter comprado um Sonic, que se eu me lembrar do nome, meto aqui no ecrã, que era tipo um jogo do Sonic, dizia 32, e eu, que 32, sei lá, se calhar tem 32 personagens, não é? Mas diz aqui que é para a Mega Drive. Eu comprei aquilo, chego a casa e o jogo não encaixa no slot, não é? E foi muitos anos depois obviamente fui trocar o cartucho porque não funcionava, é que eu me apercebi que a Sega, poucos meses antes de lançar a Sega Saturn, decidiu, para todas as pessoas que tinham Mega Drive, começar a criar quitanços, uma versão altamente tuning, em que tu podias transformar a consola numa 32 bits, se encaixasse uma espécie de sanita em cima da consola, mas a consola, se quisesses ler CDs, porque na altura já estavam a começar a surgir as Playstations e não sei o quê, também tinhas um adaptador de CD que era o Sega CD, onde a própria Mega Drive se sentava para depois levar a sanita em cima, e se tu jogasses o Sonic 3, tu podias comprar a expansão desse jogo ou a continuação desse jogo, porque o jogo acho que era tão grande que não cabia no próprio cartucho, que era o Sonic and Knuckles, e o Sonic 3 vinha com uma portinha em cima onde tu encaixavas o Sonic and Knuckles. Ou seja, para quem vê os robôs dos Power Rangers a transformarem-se e a unirem-se todos, era mais ou menos esse o conceito da própria Mega Drive, só que não era tão fixe, porque depois tinhas fichas triplas com aqueles carregadores bem gordos que não conseguias meter lá 2 ou 3, porque só tinhas um carregador de energia para a Sega CD, tinhas um para 32 vezes e tinhas um para a Mega Drive. E o quadro aguentava?
E o quadro se calhar não aguentava. Portanto, vê a loucura que era o desespero da SEGA. E eu penso que depois sai a Sega Saturn, não é? E acaba por ser quase um falhanço, mas porque as pessoas pensam, foda-se, Sega, enganaste-me, pá. Sim. Andei eu a comprar isto, estas peças estou a comprar o Sega CD para jogar 2 jogos, que era o Sonic CD, tinha realmente, pela primeira vez, já não era um som puramente MIDI, tinha mesmo rock e não sei o quê, que era uma mais-valia do CD. Pá, mas eu cheguei a ver porcarias. Havia um jogo no Sega CD que era tipo... Para já que ele tinha umas resoluções horríveis de vídeo. E é um jogo com um estilo anime, que és um carro e andas pela rua e são clipes pré-gravados e ia a 3 frames por segundo e carregavas para a direita para o carro se esquivar. Aquilo estava numa linha reta, quase só tinhas que desviar de cenas. E o desviar de cenas era tipo, como quase todos os jogos CDs, tinhas uma cena a avisar-te que ia mudar de clipes e se tu carregasses num determinado botão, não é? Não morrias. Porque não havia jogabilidade. Era tipo aquilo a apitar para a direita, carrego para a direita, ok, passei para o próximo vídeo. E era uma aberração. E o Mega CD realmente deves ter para aí se calhar também 2 ou 3 jogos interessantes. E fora isso, quem gastou 100 euros ou mais numa cena daquelas... Isso faz lembrar aquelas peças extra do Game Boy. Yeah. Tinhas a lupa, tinhas uma lanterna, não é? A lanterna vinha incluída na lupa. Tinhas umas colunas que se abria tipo orelhas de rato. Exatamente. De lado. Ainda tinhas a máquina fotográfica, foi a primeira. E uma impressora, não é? Exatamente, a máquina fotográfica trouxe uma impressora que imprimia aquele super mal com 20 pixels. Mas olha, por acaso, eu não sei se tem a ver com o clubismo da Nintendo, mas todos os meus amigos que compraram esses apetrechos estúpidos da Sega, esse monstro de Frankenstein, todos se queixam dessa porcaria de género. Foram os 400 euros mais mal gastos da minha vida, porque não me deu para nada. Mas se calhar, se falares com toda a gente que comprou os apetrechos do Game Boy, todos te dizem, se calhar, tem mais isto é tão bom! A cena da impressora! E eu podia tirar fotos a mim mesmo e imprimir. E eu lembro-me de um amigo meu, um primo dele que veio do Canadá, trouxe, eu não sei se aquilo era oficial, trouxe uma apetrecho que se punha no Game Boy que tu nunca morrias. O Game Shark, se calhar, capaz, que eu lembro de ter havia o Game Genie e havia o Game Shark, que eram tipo... Mas isso havia para todas as consolas. Era uma empresa que se dedicava puramente a criar esses apetrechos que se metiam entre o cartucho e a cena. Exatamente. E tu metias cheat nos jogos. Exatamente. Foi assim que eu acabei aquele que a gente estava a falar há bocado. O do Chapéu Azul. Do Chapéu Azul. O astronauta com... Havia Pokémon. O Mega Man! Pronto, ok. O Mega Man é um robô. Pronto, estou voltando. Foi a partir, foi só com essa parte, com esse apetrecho que eu consegui não acabar o Mega Man. Não descontava a vida, não é? Não descontava a vida, então eu aproveitei nessa tarde e... O Mega Man, tu tens que ver que os jogos na altura eram todos muito mais difíceis do que são hoje. Muito mais difíceis. Muito mais difíceis. Tanto que nós mais facilmente hoje, na nossa geração, mais facilmente fica mais tempo num jogo do que as gerações novas. Sim, um jogo durava para 2 anos ou 3, era uma coisa que... Lembro quando foi Nintendo 64, outro dos jogos que eu adorava foi o Mario 64. Foi tipo, o Mario que andava. Lembras que o Templo dos Jogos deu 10 estrelas, 10 em 10? 10 em 10 ao Mario 64. Deu a nota máxima àquilo. Exatamente. E foi aí... E foi este meu amigo que me acabou montes de níveis, porque eu nunca soube saltar, só fui aprender a saltar nos jogos muito mais tarde. E foi aí que tu viste pela primeira vez aquilo a girar, do 3D. Uau! Yeah. Mesmo muito fixe. Primeira vez que vi o uau. Uau, e as cores, aquilo tudo 3D, não é? Sim. E depois, entretanto, fiquei com o N64, mais nada. Durante bué de tempo. Foi aí que também me apaixonei pelo grande Legend of Zelda Ocarina of Time. Sim. Mesmo. E foi... O cartucho era dourado cá? Não, só o Majora's Mask que vai passar a ser dourado. E eu lembro-me que o Ocarina of Time foi o primeiro jogo que começou a fazer diferença a mim entre ter um jogo, comprar um jogo para jogar, só para jogar pelo divertimento, e ter um jogo para não só jogar, mas tipo
assimilar aquele ambiente todo. Porque eu me lembro-me de, apesar de ver, depois de ter jogado o Ocarina of Time na 3D, na 3DS, depois de ter jogado na 3DS, vejo realmente que aqueles gráficos eram muito maus, mas a envolvência toda. O desfazamento visual. Sim. E se nós olhamos para o passado com óculos de nostalgia e depois nos confrontamos com aquela besta à nossa frente, quando ligamos a consola, vemos que realmente há ali graves problemas de resolução, problemas de texturas. As texturas da N64 são extremamente pequenas. O que aconteceu foi que eu, nessa altura, saltei da Mega Drive, da 16 bits, porque eu jogava aquilo basicamente como máquina de Mortal Kombat e de pouco mais, e saltei para a PlayStation. E grandes amigos da altura que compraram a N64. Portanto, foi o período em que eu comprei a PlayStation que eu era ridicularizado, porque a PlayStation não tinha aquela suavidade que a Nintendo 64 tinha. Eu lembro da Lara Croft completamente cómica. Exatamente. Ainda hoje, toda a gente com quem falas, é a primeira ou a segunda observação que fazem do jogo. Pá, mas as mamas de pirâmide da Lara Croft. E é engraçado, uma coisa que a maioria das pessoas pensam que está no jogo, não está, que é a trança. A trança dela, a esvoaçar, não está no primeiro Tomb Raider. Ela tem um rabo de cavalo, tem um totó preso no cabelo. A sério? Mas acho que a partir do segundo e nos vídeos do primeiro, como tem trança, as pessoas associam a trança. Mas lá está, é aquela imagem mental que a nossa nostalgia acaba por refazer certas memórias e colocar lá. Eu nunca joguei muito, eu lembro num verão de ter tentado jogar e não passei da casa. Consegui fechar o mordomo na arca frigorífica. Não, Joana, mas a casa era um nível... mas não fazia parte do modo história. Mas eu tinha que aprender a jogar. Era tipo o tutorial, era tipo a casa dela. Eu sei, mas se eu não consegui passar o tutorial, como é que eu ia... E o mordomo não é do primeiro. É do segundo? É do segundo. Então pronto, eu só joguei o segundo. Que se peidava, lembras? Sim. Ele... sempre com a sua bandeja. Sim. E atrás de... Exato. E peidava-se. E o engraçado dele era mesmo isso, porque pessoas que não falaram de todos os cantos do mundo, não falavam, não se conheciam, mas toda a gente, ou quase toda a gente, o prendeu na arca frigorífica. Porque... Exato, que ele era bem irritante. Tu tinhas uma técnica que era, tu atraías o gajo, ele vinha sempre a seguir-te. Exatamente. E quando ele entrava dentro da arca, tu davas um salto mortal por cima do gajo e fechavas a porta. E ali parava de andar atrás de ti, já podias fazer Não, tudo. Continuavas a ouvir o gajo a tentar andar. Atrás de ti. Mas depois já podias fazer tudo, a piscina e por aí afora à vontade. Tu sempre pudeste fazer à vontade, só tinhas um mordomo. O problema é que agora tens um mordomo no congelador. Mas lá está, eu comprei a PlayStation e muita gente comprou a Nintendo 64. A diferença para mim é tipo, basicamente a PlayStation, apesar de ser 32 bits, não ser 64 bits, como tinha toda aquela tecnologia de CDs, acabava por ser uma consola muito mais gratificante para jogos que tinham música e conseguias ter packs de textura maiores. E na Nintendo 64 tinhas a contrapartida de não teres podias não ter muitas texturas, ou texturas com tão boa qualidade, apesar disso estavam suavizadas e davam-te aquele efeito blurry, Sim. Tanto que enganava um bocado o olhar. Sim, para mim o Ocarina of Time é mesmo aquela coisa toda à tua volta, estás a perceber? Porque se fores ver, tens um Link com uma espada com uma mão em forma de bola. Sim. Tens uns cotovelos... E tinhas a Navi, man. Coisa mais irritante do mundo, estás a esquecer. Outra coisa que a malta que jogou Ocarina olha para o passado com óculos de nostalgia, não é? Exatamente. Toda a gente se esquece da Navi. Toda a gente se esquece que a Navi, às vezes em momentos importantíssimos, estava... Exatamente, a Navi. Para quem não sabe, a Navi era uma fada que andava atrás da personagem principal. Vocês estão a ver aqueles assistentes do Windows para quem teve o Office? O clipe. Tinham o clipe que estavam a escrever e aquilo nos perguntava: você deseja mesmo escrever distração? Sim. E a Navi era tipo um assistente do Windows, mas dentro do jogo do Zelda. Em que nos momentos mais estúpidos estava sempre: hey, look at here, hey, hey. E quando tu precisavas da ajuda dela, que era o que é que se passa ali, aponta-me para ali. Porque... A ideia dela foi
a ideia da Navi foi uma coisa bem pensada, que é as pessoas que passaram do ambiente 2D para o ambiente 3D muitas das vezes estranhavam toda aquela jogabilidade e movimentação da câmera e essas cenas todas. E a Navi era quase um assistente de navegação, daí o nome, Navi, que te acompanhava na tua viagem. Eu sei, mas é que a cena é... Estamos a falar de um jogo que foi o que me fez deixar de saber saltar nos jogos, em que nunca tinhas botão para o boneco saltar. Ele saltava quando chegava à ponta das coisas. E às vezes eu precisava de ver. Eu lembro que havia alturas que ou não vias onde é que era o sítio ou vias assim de esgalha, e dava-me jeito que ela estivesse a apontar para aquele sítio e tipo, eu estava no canto completamente oposto aos berros. E tu saltar a peanuts, porque ela estava ali, ei, sininho, pronto. Sim. Mas fora isso, foi esse jogo, depois veio o Ocarina of Time, que se não fosse aquela coisa dos 3 dias... O Ocarina não, o Majora's Mask. Estás a falar do Majora's, Se não fosse aquela, veio de Majora's Mask, se não fosse aquela coisa toda dos dias e não sei o quê. O Majora's a cagação buena. Tenho um jogo para a 3DS, não consigo pegar nele porque veio umas más memórias, meu. Aquele... Mas tenho piores memórias com outros jogos, porque a seguir veio... Outro jogo. Alguém ofereceu uma PlayStation 2 à minha irmã. Sim. Alguém tinha um Prince of Persia, o Sands of Time. Peguei no jogo, já tinha jogado o velho Prince of Persia em disquete e voltei a pegar para a PlayStation 2 e aí tive que aprender a saltar como deve ser. Sim. E foi quando fui buscar o segundo jogo, o Ori Within, que eu me cagacei mais. Por causa do vilão, não é? Sim, porque para quem se lembra deste jogo, basicamente o personagem principal voltou atrás no tempo, conseguiu salvar-se, não morreu, mas... Isto no primeiro, no Sands of Time. No segundo tens... um monstro que é o Dahaka, que é o monstro do destino. Que como tu quebraste o tempo no primeiro, anda a perseguir. Porque no... Quero fazer X-Kebab do Prince of Persia. Exatamente. Porque estava escrito no tempo que ele ia morrer. Ele não tendo morrendo, voltas. O monstro anda sempre atrás de ti. Sim. E sempre que ele aparecia, entrava uma música que é o I Stand Alone, que depois vai aparecer no Rei Escorpião. E eu, assim que entrava essa música, eu já estava a suar do bigode, as mãos a suar, o comando a escorregar-me das mãos. Quem não sabe, a Joana tem um bigode gigante, tipo Super Mario, entrelaçado na ponta. Não, às vezes ponho assim, bem, para virar. Mas pronto, e eu lembro que a partir do momento que entrava essa música, eu já estava... Pá, esquece. Eu, por acaso, a cena do Prince of Persia, eu tinha um amigo meu que era o Carlos, isto já no tempo da faculdade, e ele tinha esse jogo em PC. E ele às vezes desaparecia dias inteiros. Nós queríamos ir para os copos e o Carlos estava a jogar Prince of Persia, o Warrior Within, ainda por cima, não era o Sands of Time, era a continuação. E sempre que eu entrava lá, tipo, às vezes levava snacks, aparecíamos lá todos, Carlos, vamos sair. Ele estava ainda agarrado ao Warrior Within, já tinha morrido bué de vezes, é horrível, e estava a suar, estava sempre a suar. O homem perdeu peso. Mas com aquele jogo. O jogo é super E eu lembro-me que aquilo era mega metódico. Tu tinhas um nível, tinhas que chegar de ponto A a ponto B, em que tinhas que fazer bué manobras, navegar entre os pilares, saltar, rodar, trepar pela parede e chegar ao ponto não sei quê. E depois tinhas que fazer o caminho inverso com o monstro atrás. Exatamente. E um nível que tinhas feito numa hora... E aí perdias 20 kg nessa cena. Exatamente, porque o nível que tinhas feito numa hora tinhas que fazer para trás 5 minutos com a música em altos berros. E não podias fazer save games, não é? Não. Save game no meio dessa não sequência. Não podias, porque era com música em altos berros. Mas tu jogaste isso na PS2. Joguei na PS2. Ainda pior, porque no PC tinhas esse jogo, sei lá, 30, 35 frames por segundo ou 60 frames por segundo. E na PS2 eu tentei jogar esse jogo e ele está para aí a 21 frames por segundo. É muito lento, não, é muito quebrado, não é? Sim. E esses jogos pedem que sejam fluidos para tu, naquele preciso momento, carregares num botão de saltar ou de esquivar ou não sei o quê. Aí está. E pois era o nível a preto e branco, o monstro atrás de ti. E música fleira. Não era, a música até é boa. A música em altos berros. Mas a música ainda traz mais recordações. Ainda traz mais recordações. Depois, quando eu vi o filme do Rei Escorpião, esquece. E era aquilo em altos berros a dar. Eu a fugir, pá, esquece. Eu assim que começava a dar a música já estava tipo a tremer bué. Esquece. Eu tive essa experiência no Resident Evil Nemesis. Nós temos os jogos do Resident Evil que, de certo modo, o survival horror, aquela coisa de estar num sítio que tens que fugir e escapar. Quem gosta mesmo do género dos jogos de terror e de sustos e de zombies. E eu lembro desse tal colega que estava a suar bué para passar o Warrior Within. Nós tínhamos uma espécie de negócio
manhoso de meter chips nas Playstations. Então, nós tínhamos o Resident Evil 3 e estávamos a testar o jogo. E o jogo, o terceiro, acaba por ser mais orientado dentro da ação. Não tinhas tanto um ênfase em horror. Os zombies eram um pouco mais rápidos. E tinhas o Nemesis, que era aquele assassino, aquele monstro que para além de ser um titã ao lado dos zombies normais, anda atrás de ti, ele persegue-te. E o Nemesis, apesar do jogo ser todo scripted, não havia esta coisa de uma inteligência artificial que te anda a perseguir pelo nível atrás, ele tinha momentos bem feitos, bem scriptados, em que ele te podia rebentar pela parede e aparecer em sítios que não estavas à espera. E o que acontece é que o Nemesis tinha sempre uma música. Lá está aquilo que tu estás a dizer. E o facto de ele ter sempre aquela música, os chacanas da Capcom às vezes mandavam-te para sítios que tinham música do gajo e ele não aparecia. Mesmo só para tu ficares ali, encolheres o rabinho e tipo, ok, ele vai aparecer a qualquer momento. Esse te esquece. Foi o jogo dos jogos que me deu mais medo, foi mesmo esse. Pronto, esse e o Little Nightmares, mas pronto. Sim, mas esse é mais daqueles irritantes, não é? É daqueles jogos que te pedem, tipo, tens que fazer tudo perfeitinho, senão morres. Sim, é um jogo que tu tens. O Little Nightmares, para quem não sabe, é um jogo em que tens, já para a PlayStation 4 e também para a Nintendo Switch, é uma miúda pequenina com uma gabardina amarela, o primeiro jogo. E acho que no segundo ela também entra. Sim. Isto não fazendo muitos spoilers, ela está num sítio e tem que ir fugindo, graficamente está espetacular. E uma pessoa tem tipo 5 segundos para fazer um nível, porque está sempre a fugir, e para uma pessoa como eu, que não odeia coisas de horror... Ou seja, se não fazes aquilo tipo perfeito, tens que repetir 20, 30 vezes. Exatamente, e basicamente foi eu jogar o jogo aos berros constantemente, porque me estava a assustar. Eu tenho uma espécie de relação amor-ódio com esse tipo de jogos, porque... Por um lado eu detesto, mas por outro ao mesmo tempo são uma lufada de ar fresco. Sim. Porque eu penso que os jogos, de certo modo, evoluíram para um ponto em que são mais acessíveis, para serem jogados por toda a gente, e eu aí percebo perfeitamente. Sim, eu tenho um amor-ódio gigante ao jogo, eu amo o jogo, está lindo, mas dá-me um medo. Que é mais ou menos o meu sentimento no que toca ao Dark Souls. Eu adoro aquela saga de jogos, mas quando comprei o Dark Souls, eu acho que comprei no Steam pela primeira vez, eu pus-me a jogar aquilo e estava à espera de uma coisa de tipo RPG. Vamos fazer um personagem evoluir ao longo da cena, e de repente dou-me com um jogo que os inimigos dão-te um dano, dão-te uma cacetada, tu morres. Não. Tu perdeste todo o teu progresso e tens que voltar ao sítio onde morreste para recolher aquelas almas, não é? Porque sempre que matas um inimigo, tu apanhas as almas deles, que depois te fazem mais à frente evoluir o teu personagem. E o que acontece é que para quem, nós estávamos a falar dos jogos antigamente serem difíceis, sim. Para quem tem alguma saudade dos Castlevanias antigos da NES ou desses jogos assim mais labirínticos e mais difíceis, em que não te perdoam, em que se tu dás um salto mal dado, cais, morres, perdes logo o teu progresso. Sim. O Dark Souls é o jogo perfeito para esse tipo de pessoal. Sim, e é uma coisa que eu noto, eu tinha muito mais paciência para os jogos quando era mais nova. Por exemplo, acho que o último que tu viste e tu jogaste também, o Ghost of Tsushima, foi um jogo que não é nem muito difícil nem muito fácil. Exatamente, mas tem ambiência. Tem uma história do caraças. E distrais-te por teres que repetir as missões. Estás a perceber? E a questão é isso, se calhar o Dark Souls, como é sempre o mesmo ambiente, o mesmo cenário, o mesmo tudo, quando repetes já estás tipo, já estou farto de tudo. De repetir o jogo, do cenário, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma música. Sim. Então olha, paramos aqui a primeira parte do podcast. Vamos continuar para a próxima e vamos continuar, sei lá, da PlayStation 2 para cima, na nossa experiência. Exatamente. Portanto, obrigado. E obrigado mais uma vez por terem estado desse lado e por ouvirem, e esperamos por vocês para a semana. Tchau! Beijinhos, abraços e muitos palhaços!